Boa noite a todos, senhoras e senhores, paroquianos da Paróquia Santo Antônio de Vila Talarico. Nós estamos hoje dando continuidade às entrevistas com os nossos candidatos a vereadores e hoje nós temos o prazer de receber e de apresentar o nosso convidado, Chiquinho Timóteo, que é candidato a vereador. Muita gente aqui da paróquia conhece ele, porque ele tem residência próxima aqui à nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida. Então, esta conversa se inicia com essa citação que a gente gostaria de fazer. Nós somos motivados pela afirmação do Papa Francisco, que diz: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Nós cristãos não podemos fazer de Pilatos e lavar as mãos. Não podemos. Como eco dessa afirmação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e outras entidades de projeção nacional lançaram, por ocasião dessas eleições, o documento Pacto pelo Brasil, Pacto pela Vida e pelo Brasil, que apresentamos aos convidados para esta entrevista. Neste momento, somos convidados a lutar pela união de toda a sociedade brasileira para fazer frente à crise sanitária, econômica, social e política que vivemos e que tende a se agravar. Segundo o documento, o quadro de exclusão social no Brasil, especialmente nesses tempos de pandemia e calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. O documento aponta para medidas inadiáveis que estão na base das perguntas que programamos fazer aos nossos convidados. Então, agora eu passo a palavra para o Chiquinho Timóteo, que é candidato a vereador pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E, senhores, marquem, por favor, o número dele é 14447. Boa noite, Chiquinho, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos, a paróquia, boa noite a todos os amigos que aí estão nos assistindo. Eu sou o Francisco de Assis Timóteo Leite. Meu nome na candidatura é Chiquinho Timóteo. E a gente está hoje nessa campanha, mas eu nunca quis ser político, partidário. Lógico que a gente sempre fez política porque o nosso envolvimento social foi de muitos anos. A gente participou de muitas atividades aqui na região, a gente participa até hoje, e foi através dessas atividades, dessa evolução social, é que nós somos convidados a participar da política. Eu confesso que eu relutei muito, mas eu entendi que nós também não podemos lavar as mãos mediante uma situação caótica em que se encontra a nossa sociedade. Temos alguns problemas futuros, por conta até do Covid, mas também por conta da nossa política, né? A gente não participa, a gente critica, mas é bom entender que as pessoas não participam ativamente das atividades sociais da nossa região. Então, muito se vê as igrejas fazendo esse trabalho. Os evangélicos, a Igreja Católica, a Umbanda, o Espiritismo, fazem esse trabalho nessa pandemia, numa situação mais grave, todo mês na arrecadação de alimentos, mas são poucas as entidades que fazem esse trabalho. Nós temos uma entidade que também faz esse trabalho, que é a UniaEx. A UniaEx a gente criou justamente para unir as ações sociais, para fazer frente com as entidades que realmente proporcionam um bem-estar comum. Então, nessa proposta de participar, a gente quer, dentro da nossa filosofia, ampliar e criamos aí a UniaEx, que nada mais é do que a união de ações. A UniaEx, ela não é uma ONG, não é uma entidade, ela é apenas uma filosofia. É o que a gente acredita
que se tiver a união de todas as entidades, o futuro será bem melhor para a gente. E tivemos participações que nos deram aí a razão para entender que a gente pode avançar, porque já deu certo numa questão que a gente participou, que foi justamente a conquista do nosso posto de saúde aqui na região. Nós brigamos por uns 4 anos, e na ocasião eu era membro do Conselho de Saúde, e a gente brigou muito, muito para ter esse posto, mais de 4 anos, e tivemos a ideia de unir todas as entidades e até o Ministério Público para conseguir o direito de ter nosso posto de saúde. Conseguimos, e eles nos parabenizaram, dizendo que foi raro, foi a primeira vez que várias entidades se uniram para um bem comum. E esse bem comum é o que a gente quer passar para frente, que a gente seja piloto de outros bairros e que São Paulo tenha essa percepção através das nossas ações aí. Então é uma ideia que deu certo, a gente quer avançar. O senhor é solteiro, casado, tem família? Eu sou... Tem filhos? Nós somos 11 irmãos, moradores aqui da região do Jardim Maringá. Eu tenho 2 filhos e tenho 4 netos. E aqui a gente está estabelecido desde quando nascemos. Então, eu estou aqui há 60 anos nesse bairro. E é aqui que a gente tem feito alguns trabalhos, é aqui que a gente tem visto os nossos avós, nossos pais, fizeram algumas coisas, inclusive a própria construção da igreja. Aqui da nossa 60 anos? O senhor tem 60 anos? Tenho 59 e vou fazer 60. Tá bom, então. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor sobre habitação, tá bom? Eu vou fazer um comentário e depois o senhor faz de acordo com o seu entendimento, que o senhor entender melhor. Então, bem, dentro dos programas habitacionais que o senhor ou seu partido defende, no sentido de financiar o direito da população a uma moradia digna, poderia incluir a utilização das construções e dos espaços de imóveis vazios e abandonados, utilizando-se assim da estrutura urbana que acaba servindo a poucos, já que o grosso da população é afastado para as periferias ou despejados dos espaços que ocuparam, vítimas da especulação imobiliária e da concentração de renda urbana? Olha, a questão da habitação, a gente tem visto aí a questão comercial, né? A especulação imobiliária, ela tem avançado em todos os setores, às vezes prejudicando, às vezes ajudando. Então é preciso que a gente tenha a participação da comunidade, a participação dos responsáveis, mas com uma discussão, porque nunca se é discutido com a gente nenhum assunto. Então, quando a gente vê obras próximas da gente, onde poderiam estar ali moradias, poderia ser uma obra, ela teria que ser conversada com toda a comunidade. A gente tem essas necessidades todas aí, mas é preciso ter a participação da comunidade, porque a gente tem aí o orçamento participativo, e quando a gente foi participar, infelizmente, a gente teve um problema sério. A gente elegeu, foi uma eleição, a gente conseguiu ali o direito de ter um viaduto na nossa região aqui, né, entre a Itaquera e a Aricanduva. Perdemos, não fizeram, desalojaram algumas pessoas das moradias e não nos deram resposta. Então é por isso que é preciso a gente ter a participação de todo mundo, das lideranças, para essas obras de moradias. Muito bem. Nós vamos agora
transporte público. Quais as propostas do seu partido ou coligação para a melhoria do transporte público no município, considerando os desafios de mobilidade urbana? Serão realizadas parcerias com outras instâncias governamentais, estadual e federal, para captação e otimização dos recursos? Olha, quando a gente fala em qualquer assunto que a gente for entrar aqui, eu sempre vou dizer o seguinte, eu vou pelo mais próximo. Então a gente tem que, quando a gente quer melhorar o nosso município, nós temos que começar pelo nosso bairro. O nosso bairro já teve problema com o transporte e a gente também já participou disso. Um exemplo é o próprio ônibus, quando tinha aqui o ponto final de ônibus, aqui no Jardim Maringá, o ponto final era Vila Talarico. O ônibus era no Vila Talarico, no Jardim Maringá. E isso foi um erro muito grande da questão do transporte, porque se aqui é um bairro de Jardim Maringá, não poderia ter o Talarico como ponto final. E a gente brigou para que realmente tivesse a nossa identidade. Jardim Maringá, ponto final, Jardim Maringá. Foi o que a gente conseguiu, e agora o que a gente vê junto ao posto de saúde é a nossa dificuldade de quem mora um pouco longe de vir até o posto, tendo que pegar duas conduções próximas, porque se é uma pessoa idosa, ela não vai vir a pé. E o ônibus não passa em frente. Quem mora lá perto da Aricanduva não consegue passar, vir para o posto de saúde com uma condução só. Tem que pegar duas conduções. Então, na nossa região, a gente tem que ter o remanejamento dessa parte do transporte. Porque as pessoas têm que vir até o posto de saúde, pegar duas conduções. Então, a gente tem que tentar ver isso aí com as lideranças, com a SPTrans. Essa briga tem que ser com todo mundo para a gente conseguir isso aí na nossa região. Eu percebi que uma das preocupações do senhor é envolver a comunidade no processo de discussão, exatamente no processo da produção da política, mas também para a tentativa de garantir os direitos. Eu estou entendendo que parece-me que é essa linha que o senhor traça para a sua atuação. Atuação junto com os moradores, com as lideranças, para conseguir as melhorias para o bairro. Me equivoquei, não, né? É exato. Esse é o apelo que a gente faz, e essa é a nossa meta de campanha. E não era só de campanha, essa meta nossa, ela já tem uns 15 anos. A UniEx, ela tem 15 anos hoje. A UniEx, ela surgiu da necessidade de a gente unir algumas entidades para fortalecer o nosso bairro. Porque quando ela surgiu, a gente estava pensando em segurança. Mas se você quiser melhorar a sua segurança, tem que ser pela união de todos, antes de você atingir o ponto máximo. Vou entrar numa pergunta agora. Agora eu vou fazer a pergunta sobre saúde pública. Então, bem, matéria recente da agência de notícias do jornal O Estado de São Paulo mostra que, antes da pandemia, 1.300.000 pessoas, 10% da população da cidade de São Paulo, aguardavam por uma cirurgia, exame ou consulta com especialistas. Essa informação é a informação oficial da própria prefeitura dada para o Estadão. E que houve também uma queda de 8% no número de médicos na rede municipal no período que vai de 2011 ao início de 2020. Ao mesmo tempo, houve um acréscimo de 282 unidades médicas no município. Percebeu-se também nessa pesquisa, nessa reportagem, que houve que a distribuição é muito desigual dos serviços na cidade, entre centro e periferia. Houve uma piora das condições de saúde em razão também da pandemia de Covid-19. Por exemplo, seu Chiquinho, na subprefeitura de Cidade de Ademar, lá eles têm 5 respiradores, uma média de um respirador para cada 82.000 habitantes, lá da subprefeitura de Cidade de Ademar. Enquanto que em Higienópolis, na região central, eles têm 90 respiradores, o que dá um respirador para cada 4.700 habitantes. Por outro lado, percebeu-se também, desde o início da pandemia, que é a periferia que lidera na quantidade de mortes.
o bairro onde mais morreu pessoas em razão da pandemia foi Sapopemba, em segundo lugar, Brasilândia. O senhor tem conhecimento dessa realidade da saúde pública na nossa cidade e o que o senhor pretende fazer para ajudar a enfrentar e solucionar esses problemas? A gente tem a informação, a gente tem o conhecimento. Infelizmente, politicamente, algumas coisas acontecem de forma que a gente não conhece. Mas essa distribuição aí deveria ser de acordo com a necessidade. E não é assim que acontece lá dentro. Então, a nossa preocupação é de ter o direito adquirido. E esse direito adquirido a gente só vai conseguir com pressão. A pressão é de todos os lados. A gente tem que tratar o nosso lado como mais uma pressão para o governo. Está bem. Agora, nós temos uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor tem eu acredito que o senhor tem mais experiências na questão da saúde, porque o senhor já foi conselheiro de saúde, não é? Como é que foi sua experiência como conselheiro de saúde? Olha, foi muito boa a nossa participação e tem sido, porque nós não somos conselheiros, mas somos parceiros. Toda questão que tem no posto, a gente participa, direta ou indiretamente. Mas, diretamente, nós conseguimos a reforma do primeiro posto da Vila Matilde. Lá eu era o conselheiro. Depois a gente brigou no Ministério Público, conseguimos o nosso posto aqui no Maringá. Aqui também fui conselheiro por 4 anos. E a gente brigou muito para ter as equipes na rua, esse projeto de ter atendimento à família. As equipes, a gente solicitou 5 equipes de médicos, vieram 3 para chegar aos 4, mas mesmo assim, nós ainda não atingimos o ponto certo, que seriam 5 equipes, e teria que ter mais médicos, porque outros postos de saúde também tem um problema sério. Então, na região, a gente tem vários problemas. Nós estamos contentes pelo que temos, mas nós temos que nos preocupar com os vizinhos. Se o vizinho não estiver bem também, a gente não vai ficar legal. Está bem, muito obrigado. Agora eu vou apresentar uma situação para o senhor sobre a cultura e a educação pública. O atual governo defende as privatizações de lugares e serviços públicos. Recentemente foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo uma lei que permite a compra de vagas ociosas das escolas particulares para alunos que precisam de vaga na educação infantil. Em julho último, anunciaram que pretendem testar um modelo de privatização em alguns CELs, que, aliás, oferecem um serviço integrado de educação para os alunos, bem como proporciona cultura, arte, esporte e lazer para a comunidade da periferia, de modo público e democrático a todos. Eu lhe pergunto, o senhor acha que, com a privatização desse serviço essencial para a população, a gestão pública e democrática será respeitada? O que o senhor defende para as áreas de educação e cultura? Olha, a educação, a gente sabe que precisa ter mesmo uma força maior, uma força-tarefa aí para a gente... Porque a educação é a base de tudo, né? A gente começa pela educação. Então é difícil você querer consertar um adulto se na infância ele teve esse problema de educação. Então a gente tem que brigar pela educação logo no começo mesmo, logo nas creches. A gente está brigando pelas creches. Mas a questão técnica, eu não posso discutir. Essa questão técnica de escola particular, vai comprar um horário, isso aí para mim eu não tenho essa informação baseada em quase nada. Eu só acho que o CEL poderia ter esse trabalho e outros lugares poderiam ter um trabalho de educação muito mais forte. Por exemplo, nós temos aí várias sociedades amigos de bairro, todas elas estão desativadas. E tem muita gente querendo dar cursos
E tem muita gente querendo aprender cursos e às vezes está tudo no mesmo lugar, está no mesmo bairro. Quem quer aprender, quem quer ensinar e o lugar para fazer. Então, eu acho que também tem que ter esse remanejamento aí com informações. Como que o senhor vê a situação do trabalhador jovem que tem que trabalhar durante o dia, estudar à noite? Que situação poderia ser imaginada para que esses jovens tivessem uma carga de trabalho menor, para que ele tivesse um tempo maior? Porque às vezes o jovem estuda à noite e ao ter que trabalhar durante o dia, ele não consegue compatibilizar bem e às vezes termina desistindo da escola. Como que o senhor vê essa situação? Olha, eu acho que essa assistência ao jovem, ela deve existir, mas ela deve ser existir de uma forma ponderada. Eu acho que a gente, quando estudou, e a gente, quando trabalhou, na nossa época, a gente não tinha quase tempo nenhum. E isso valoriza um pouco mais o cidadão. Quando a coisa é muito fácil, às vezes você perde a essência. Então, os jovens, eles têm que ter um alento, eles têm que ter uma diretriz, têm que ter um acompanhamento, mas nada pode ser fácil, não. Porque se tudo for fácil, lá na frente a gente é prejudicado. Porque você vê, às vezes, filhos de magnatas que eles vão para a faculdade e não estudam. Vão para os botecos, vão para frente, eles não estudam e aí se formam. Se forma o quê? Um médico? E nós vamos ser o quê? Nós vamos ser o paciente? Então, é bom a gente assistir o jovem, mas é bom a gente não dar muita de mão beijada, porque lá na frente a gente vai ser prejudicado. Eu gostaria também de ouvir sua opinião sobre a questão da privatização, por exemplo, a possibilidade que os céus venham a ser privatizados. Como que o senhor encara essa possibilidade de que os céus sejam privatizados, seja os céus que hoje são geridos pelo próprio poder público, de passar a gestão dos céus para a iniciativa privada? O que o senhor pensa dessa situação? Porque essa proposta está na Câmara Municipal. Olha, segundo a nossa proposta de união das entidades, então eu sou contra a privatização, porque a privatização é uma empresa que vai vir administrar. E eu sempre apostei que a participação da população em qualquer segmento, ela é mais forte e ela nos fortalece, porque a gente participa, a gente atua. Quando o governo vem atuar pela gente, a tendência é a gente cruzar os braços e achar que ali vai acontecer alguma coisa. E aí, quando não acontece, a gente vai criticar. Então, eu acho assim, a participação da comunidade é importante. Se procurarem, vão descobrir professores querendo dar aula de graça, pessoas que se aposentaram, a maioria aí que se aposentou com 60, 58, 60, 65, estão querendo ajudar, estão querendo participar de alguma coisa. Né? Então, se privatizar, mas chamar todo esse pessoal para atuar, eu concordo. Mas se não tiver a participação do que está em torno da gente, fica mais difícil. Está bem, muito obrigado. Agora, eu gostaria que o senhor se colocasse em relação ao documento que nós tínhamos falado do início, que é o Pacto pela Vida e pelo Brasil, que para nós é um documento muito importante. Esse é um documento que foi feito visando as eleições, e como se o senhor conseguiu ler o documento, o que o senhor achou do documento, como que o senhor se posiciona em relação a ele, e também depois, na sequência, o senhor poderá fazer suas considerações finais, como que o senhor pretende trabalhar caso venha a ser eleito. Olha, tudo na nossa vida aconteceu naturalmente, né? A gente nunca quis almejar nada, nenhum cargo, nada. A gente sempre quis visar a vida, valorizar a vida.
Então, o Pacto da Vida para nós é uma coisa natural. O que nós queremos é o bem comum, é o bem-estar comum de todo mundo. Então, o nosso trabalho visa o seguinte, a gente juntar todo mundo e fazer o bem para todo mundo. Esse pacto aí é o que nós temos que fazer junto. O pacto não pode ser individual. É o pacto da vida para todo mundo. Nós temos que unir toda a entidade. Nós vamos ter um problema futuro, muito em breve, amargo, a questão de saúde, a questão da pobreza, da fome. Isso pode acontecer agora, no próximo ano. Então nós temos que ter a união de todo mundo, de mãos dadas mesmo. Esse é o pacto da vida, é o pacto do Brasil. Nós não podemos mudar o Brasil, mas podemos começar pelo nosso bairro, pelo nosso município. Quando a gente tenta fazer isso aí, a gente sabe que tem barreiras. Ainda tem gente que é contra o que a gente faz, tem gente que é contra o que as igrejas fazem, tem gente que é contra os movimentos livres. E nós até hoje éramos movimentos livres. Eu só acedi aos movimentos políticos porque a própria comunidade, em razão da vida, nos procuraram. E a gente aceitou o desafio. Que bom, então. E nessa campanha que o senhor está fazendo, como que o senhor está fazendo como que está acontecendo sua campanha? Tem pessoas que estão trabalhando junto com o senhor? Como é que pessoas, por exemplo, se por acaso alguém queira procurar o senhor, aonde é que vai? Se tem algum site, algum no Facebook, no Instagram, se o senhor tem comitê no bairro já, onde é que fica, para que as pessoas possam procurar, se for o caso. Se o senhor quiser falar um pouco sobre isso também, fique à vontade. Não, pois é, existem pessoas com a gente, justamente porque, como eu não queria sair candidato, foram as pessoas que se organizaram e eles me procuraram para a gente entrar nessa questão política. Eu relutei muito, mas eu entendi que a gente também não pode cruzar os braços, como diz aí o Papa. Aceitei o desafio. Hoje nós temos reuniões toda terça e quinta. Terça-feira é com a vizinhança, com os amigos. De quinta-feira é com as lideranças. E tem vindo bastante lideranças, bastante pessoas, bastante amigos, para a gente discutir as questões, os projetos que a gente tem. E cada um traz uma ideia, cada um traz um projeto, e a gente vai somando essa força. E graças a Deus a gente está se agigantando. Uma coisa é certeza, uma coisa é certa. Nós não vamos perder, porque nós vamos somar o máximo de possível de pessoas do bem. Só isso já é uma vitória. Só isso já é uma vitória, porque o apelo que a gente faz é para toda a sociedade, é para participar efetivamente de todas as atividades que existem na região. Por exemplo, nós participamos de quase todas. A gente participa da Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, Conselho Tutelar, Conselho do Meio Ambiente. Eu fui 4 anos conselheiro do meio ambiente. Fizemos vários cursos, empreendimento social, planejamento de estratégia, mobilização comunitária, oratória, tudo para a gente ter um pouco de entendimento e passar isso aí com a maior simplicidade, né, para as pessoas. O que nós temos difícil é a conscientização. Quando a gente fala de conscientização, já é um negócio até difícil. Porque quando você vai passar a consciência para alguém, ela vai achar que você já é um superior. Então, o apelo que a gente faz é que todo mundo entre nessa luta para sensibilizar. As pessoas têm que ser sensibilizadas a participarem. Elas não precisam sofrer tanto para entrar numa questão de defesa. Lutar pela sua vida, pela sua família. Elas não precisam esperar acontecer o pior. A gente precisa se organizar, unir, igual a gente faz aí com todo mundo aí, a igreja. Nós temos lista de cesta básica, que a igreja também tem a mesma lista. A gente sabe quem pega a cesta 2 vezes. Que pega aqui e pega na igreja. Então a gente sensibiliza essa pessoa a participar, ter coerência, saber que tem gente passando fome, não pode pegar 2 cestas. Vai no Conselho de Segurança, vai conhecer o CONSEG, vai conhecer
todos os movimentos que tem na nossa região, os movimentos livres, que não tem amarração com nenhuma questão partidária. É disso que a gente está falando, a essência da vida para o pacto da vida. Chiquinho, você falou das reuniões, mas você não falou que horário são as reuniões. As reuniões elas são de terças e quintas, às 20 horas, das 20 às 21h30. E aonde é, Chiquinho? Então, é na rua Santa Bertila, número 30. Número 30? Isso. Número 30. Número 30, isso. No salão, a gente tem um salão de reuniões. Sim. Aí o pessoal pode vir na reunião, vem conhecer o projeto. Essas reuniões acontecem antes e acontecerão depois das eleições. Tá bom, então. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa reunião. Nós queremos agradecer muito a sua disposição em atender a nós, em atender a essa entrevista. Para nós, a gente considera importante. Acreditamos que também ela é importante para o senhor, porque é uma forma de também mais pessoas que acessam o canal da igreja pelo YouTube poder ter conhecimento dessa entrevista, que foi uma entrevista rápida, mas deu para as pessoas terem uma noção do que o senhor defende, da forma como o senhor pretende trabalhar na vida pública, né? Nós queremos também aproveitar e agradecer a você, telespectador, que está assistindo essa entrevista, a todo. Agradecemos também a equipe técnica, coordenada pelo Rogério Molina, que tem possibilitado fazer com que nós pudéssemos fazer essa gravação. Queremos agradecer também o apoio do Papa Francisco, que tem que tem sido inspiração para nós. Agradecemos ao nosso bispo, Dom Manuel Parrado Carral, da Diocese de São Miguel Paulista, a qual nossa paróquia está ligada. E agradecemos também o nosso pároco, o Padre Luciano, que tem nos incentivado e apoiado nessas iniciativas que a gente tem buscado para levar um esclarecimento melhor para as pessoas que são frequentadoras da paróquia. Queremos agradecer também a todo o grupo Fé e Política, que é a Maria de Fátima, a Maria da Penha Marinovic Doro, o Roberto Delgado de Carvalho, que o senhor conhece ele muito bem, o Walter Gomes, que o senhor conhece, a Maria da Penha, se o senhor não conhece, mas a mãe dela o senhor conheceu muito, que eu tenho certeza que o senhor conheceu, e o Wagner foi inclusive vereadora, né? Suponho que ela tenha até em algum momento participado junto com o senhor, né, em alguma luta aí, e também o Wagner Rodrigues, que é o Vaguinho, tá bom? Muito obrigado. Se o senhor quiser fazer mais um agradecimento, mais alguma fala, fique à vontade, o microfone ainda continua com o senhor, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e a gente está aqui pela essência mesmo. E eu quero agradecer ao Rogério Molina pela força, o Antônio Zé Pires, obrigado a você pela força, o Delgado e todo o povo da paróquia, aí, todo o povo da igreja, e dizer que a nossa luta é por todos, com todos. A gente quer a participação de todo mundo nas nossas reuniões e tratar o bem comum faz bem para o coração e esse também é um pacto da vida. Muito bem. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, telespectador, que está assistindo essa entrevista. Muito obrigado, boa noite. Tchau.